Graça e paz, amados irmãos do Verbo da Vida Moçambique. Que bom estar aqui no canal de vocês. Eu sou o pastor Eliezer Rodrigues. Eu, minha esposa Georgia, juntamente com meus filhos e toda a igreja Verbo da Vida aqui de Taubaté, São Paulo, Brasil. Estamos maravilhados, com os nossos corações cheios de alegria em poder estar participando aqui desse trabalho tão lindo, né? De alguma forma ajudando, de alguma forma ligados com vocês através do canal do YouTube Verbo da Vida Moçambique. Um grande abraço a todos vocês e eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. Amém? Vamos começar orando? Pai querido, nós te damos graça em nome de Jesus. Obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu amor. Obrigado por esse tempo, Pai, de crescimento, de avanço. Obrigado pela fé sobrenatural em nosso coração. Senhor, nós não temos medo, porque o amor lança fora todo medo. O Senhor não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. Te damos graça, Pai, por esse amor que está em nosso coração. Por esse amor, Pai, que sempre vence e nunca falha. A tua fé é infalível e por isso o Senhor se agrada daqueles que andam em fé, porque andar pela fé é andar confiante na tua palavra. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Quero que você abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 17. O apóstolo Paulo diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E ele fala aqui, versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O apóstolo Paulo aqui está orando, né, para que a igreja tenha os seus olhos iluminados, para que a igreja possa ver, através dos olhos do Espírito, o que os olhos naturais não podem ver. Eu estive aí em Moçambique e eu pude ver uma obra maravilhosa, eu pude ver uma obra grande, eu pude ver algo que está para acontecer aí em Moçambique, através da igreja Verbo da Vida. Essa palavra rema, essa palavra da fé vai impactar muitas vidas, muitas pessoas. Deus conta com você. Deus quer que você leve essa palavra revelada. Deus quer que você ensine essa palavra, que você fale essa palavra. Aonde você estiver, seja no seu trabalho, seja em casa, na rua, aonde você estiver, você precisa falar a palavra. E quanto mais nós estamos ensinando, pregando, falando a palavra, os olhos das pessoas que estarão ouvindo a palavra revelada, os olhos espirituais deles serão iluminados, serão abertos, e eles vão poder enxergar o que eles são em Cristo Jesus, que eles não são mais doentes, que eles não são mais falidos, que eles não são mais derrotados, porque a palavra nos faz enxergar em Cristo Jesus quem nós somos. Então a pergunta é essa: como é que você está se vendo? Você está se vendo através dos seus olhos naturais ou você está se vendo através dos seus olhos espirituais? O apóstolo Paulo está orando para que os olhos do coração sejam iluminados. Veja, existem os olhos da sua cabeça, mas existem os olhos do coração. Nós podemos então dizer que através do nosso coração ou através do nosso espírito, nós podemos ver coisas que os nossos olhos naturais não podem ver. Por isso que com o coração nós cremos. É por isso que a fé, ela está no coração. Porque através do nosso espírito, através do nosso homem interior, o nosso espírito recriado em Cristo Jesus, nós podemos ver de forma sobrenatural.
Nós podemos ver coisas que Deus está vendo se estivermos olhando pelos olhos da fé. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O que seria esse e não pelo que vemos? Ele está falando que viver pela fé é você ver através dos olhos espirituais. E quando você vê através dos olhos do homem interior, através da palavra de Deus, os seus pés vão chegar aonde os seus olhos espirituais chegaram. Amém? Então, como é que nós vamos viver? Pela fé. Nós não vivemos pelo que sentimos. Nós não vivemos pelos nossos olhos naturais. Não importa o que o mundo está dizendo, não importa o que o sistema maligno do mundo está dizendo, o que importa é o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. A palavra de Deus diz que nós somos sarados, que nós somos prósperos, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. É isso que nós temos que ver. Nós não podemos olhar para o natural e querer viver o sobrenatural. Nós temos que olhar para Cristo, nós temos que olhar para a palavra e aí sim nós vamos viver pela fé, agradando a Deus. Amém, irmãos? Então, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, olha o que o apóstolo Paulo diz. 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário. Qual é o contrário de desanimar, irmão? Se alegrar. Amém? Por isso não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Versículo 18, 2 Coríntios 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Então você vê aqui que existem duas formas de você ver. Você pode atentar nas coisas que se veem, as coisas naturais deste mundo, ou você pode decidir atentar, colocar o teu foco nas coisas espirituais, nas coisas que não se veem. São coisas invisíveis. Como é que eu vou ver as coisas invisíveis? Pelos olhos do homem interior. Os olhos do meu coração consegue enxergar as coisas espirituais, as coisas invisíveis que Deus tem para nós. O nosso próprio Deus, ele é espírito, ele é um Deus invisível. Se nós estivermos tentando agradar a Deus, andando através dos nossos sentidos, nós não vamos conseguir agradar a Deus, porque nós não vamos conseguir ver Deus. Como nós vamos ver Deus? Somente pela palavra. E através da palavra, o homem interior pode enxergar, o meu espírito, o seu espírito, pode ver como nós de fato somos em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo diz, não atente nas coisas que se veem, nas coisas naturais que estão ao teu redor. Não atente para que o mundo está falando, para que o medo está dizendo. Não incline os seus ouvidos para as coisas que saem na televisão de morte, morte, morte. Desgraça, miséria, miséria. Não atente para isso. Coloca os teus olhos no Senhor. Coloca os teus olhos na palavra de Deus. Por isso ele diz, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas
que não se veem. Por quê? Porque as coisas que se veem são temporais. E as coisas que não se veem são eternas. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã, porque nós temos uma palavra poderosa. Essa palavra rema, essa palavra revelada, chegou aí em Moçambique. Verbo da Vida chegou em Moçambique para revolucionar não apenas a sua vida, mas a vida de todos aqueles que ouvirem essa palavra. Nós vamos tirar pessoas das doenças, das desgraças, nós vamos tirar pessoas da miséria espiritual e, consequentemente, essas pessoas vão sair da miséria financeira. Sabe que a pobreza não é simplesmente estar sem dinheiro, sem recursos, sem bens ou sem alimento. A pobreza não começa aí. A pobreza começa no coração do homem sem Deus. O homem sem Deus é um homem pobre. Ainda que esse homem tenha muitos recursos, ainda que esse homem tenha casas, carros, muito dinheiro, se esse homem não tem Deus, ou se essa mulher não tem Deus, essa pessoa ela é pobre de espírito. Ela só tem dinheiro, só tem casa, só tem carro, mas não é próspera aos olhos de Deus. Mas quando você nasce de novo em Cristo Jesus, você recebe agora a vida de Deus no teu espírito, a natureza de Deus no teu coração. Você tem agora o Espírito Santo habitando dentro de você. E o Espírito Santo, ele prescruta as profundezas de Deus. Não existe ninguém que conheça mais Deus do que o Espírito Santo, que agora está dentro de todo aquele que nasceu de novo. Por isso que agora você não pode viver mais pelo que você sente, não pode viver mais pelo que você vê com seus olhos naturais. Agora você tem a mente de Cristo no teu espírito. E através dos olhos espirituais que estão no teu espírito, você pode ver como Deus está vendo. Como é que Deus está vendo você agora? Deus está vendo você sarado, Deus está vendo você próspero, Deus está vendo você mais que vencedor. Deus está vendo você avançando, prosperando em todas as áreas. Então, é por isso que isso agrada a Deus. Nós vemos em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza. Como é que eu vou ter certeza de algo quando eu olho ao meu redor? Eu vejo um mundo destruído, quando eu olho ao meu redor, eu vejo pessoas morrendo, eu vejo miséria. E como é que eu vou andar em fé num mundo assim? Porque eu não posso estar olhando para o sistema do mundo. Veja bem, eu não estou falando que a gente não possa olhar para os problemas do mundo e ajudar as pessoas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que eu não posso ser movido, eu não posso atentar para que o sistema do mundo está falando neste mundo como verdade. A verdade é a palavra de Deus. Se eu estou me fortalecendo na palavra de Deus, então eu tenho condição de fortalecer outra pessoa. Se eu estou andando em fé, falando em fé, enxergando a minha vida em Deus, eu vou levar essa empolgação na palavra de Deus para outra pessoa. E essa pessoa vai passar para outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa, e agora nós teremos uma multidão de pessoas com a palavra da fé. Eu declaro isso em nome de Jesus. Eu declaro Moçambique sendo impactada com a palavra da fé, com a palavra rema. Amém? Glória a Deus. Deus é bom demais. Eu quero ler mais aqui um texto, Josué, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei.
Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nesse livro, dia e noite. Veja, antes de você falar, você precisa meditar na palavra, dia e noite. Por que eu tenho que meditar na palavra? Porque quanto mais eu medito na palavra de Deus, mais a palavra de Deus se torna real para mim. Mais Deus se torna real para mim. Mais a minha fé fica fortalecida, mais o meu espírito fica sensível. Quanto mais eu medito na palavra, mais o meu homem interior fica sensível às coisas de Deus, à voz de Deus, à palavra de Deus, revelações brotando do meu espírito. E aí eu vou falar com precisão. Eu não vou murmurar, não vou ficar dizendo, tá difícil, tá complicado, nada dá certo. Não. Nós vamos falar fé. Em meio ao caos, nós vamos falar fé. Nós vamos agarrar o que Deus tem para nós pelo Espírito da fé. O Espírito da fé agarra as realidades que estão disponíveis para nós em Cristo Jesus. Estão comigo? Então, Josué capítulo 6, tem uma passagem também aqui bem interessante, que diz: Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Presta atenção. Deus disse para Josué, o mesmo Josué que Deus disse, medita na minha palavra dia e noite e não pare de falar a minha palavra. E assim você será bem-sucedido em tudo que você realizar. Agora Josué 6, versículo 2, Deus está falando para Josué, olha, eu entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. O que Deus estava dizendo aqui? Josué já estava olhando Jericó, uma cidade com muralhas fortes. Estava tudo fechado, ninguém entrava, ninguém saía. Lockdown. Mas no meio desse problema, desse vendaval, no meio dessas circunstâncias, a palavra do Senhor chegou. E qual foi a palavra do Senhor? Josué, olha. Muitas vezes nós estamos querendo olhar para o que já está acontecendo, enquanto Deus está nos chamando para olhar para a vitória. Que você possa olhar para a vitória nesses dias. Coronavírus não pode parar você, coronavírus não pode destruir você, coronavírus não pode falir você se você está em Cristo, se você está na palavra, se você está crendo na palavra, falando a palavra, meditando na palavra, renovando sua mente, crendo com o seu coração, falando a palavra com a sua boca, meu querido, você vai agarrar pelo Espírito da fé tudo aquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos. De fato, Ele já colocou. Você é mais que vencedor, você é abençoado, você é próspero, você é sarado. Agarra isso, meu irmão. Eu declaro em nome de Jesus, verbo da vida vai espalhar por todo esse continente. Eu declaro em nome de Jesus, verbo da vida, Moçambique vai explodir de luz, de glória, de poder, de prosperidade. Eu declaro em nome de Jesus uma multidão chegando para a verbo da vida. Aleluia. Vai ser assim. Moçambique nunca mais será a mesma. E Deus conta com você. Amém, meu querido? Espero que você tenha sido ricamente abençoado com essa palavra. E não esqueça,
Não viva pelo que você vê aqui. Viva pelo que você vê aqui, no espírito, no seu homem interior. O nosso espírito está unido com Cristo, nós somos um com Ele. Dentro do seu espírito habita o Espírito Santo. Ele conhece as profundezas de Deus, os planos de Deus. Ele é a mente de Cristo no teu espírito. Agora você pode ver através dos olhos espirituais, dos olhos da fé. Você pode ver tudo que Deus já tem preparado para você. E olhe que é muita coisa. Tem muita coisa boa, meu irmão, para a gente viver. Se anima, se levanta e vamos avançar. Amém? Meu grande abraço aqui a todos vocês, do pastor Eliezer Rodrigues, e espero brevemente, estar de volta aí com vocês aí no Verbo da Vida Moçambique. Amamos vocês, eu, minha esposa Georgia, meus filhos Gabriel e Emily e toda a igreja Verbo da Vida aqui em Taubaté, São Paulo. Grande abraço, shalom!